nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ama os seus limites. Eu me sinto tão seguro em teus braços, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura e escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura e escudo para os que nele creem. Glória a Deus. Vamos cantar o vídeo número 220. Glória a Deus. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Lento dissipar-te toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, que assim faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor,
Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima, e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, que assim mais tarde tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém. Vamos entrar no número 234. Jesus convida pra com ele viajar. Esta viagem eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é com ele que eu quero viajar. Viagem longa, é muito longa, mas é com ele que eu quero viajar. Jesus convida pra com ele viajar. Esta viagem eu não posso rejeitar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para salvos saciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para salvos saciar. Jesus convida pra com ele viajar. E lá no céu um lugar foi preparar, mansão celeste pra noiva eleita, que brevemente no céu vai descansar. Mansão celeste pra noiva eleita, que brevemente no céu vai descansar. Privilégio estarmos reunidos, na presença de Deus, adorando o Senhor com toda a alegria da salvação, Nessa noite chuvosa, que Deus nos abençoe, Vamos cantar. Vim aqui para adorar e exaltar o teu nome. O fogo do candelabro aceso e o meu coração em chama. Minhas mãos estão erguidas aos céus, me posiciono além do véu, diante da arca de ouro. E os querubins eu como a preposição, diante da arca de ouro. E os querubins eu como pão da preposição. Ó Jesus, que na luz inacessível se acertar, seu sangue cor de carmesim do pecado
mãos estão erguidas aos céus, me posiciono além do véu, diante da arca de ouro. E os querubins é como vão na preposição, diante da arca de ouro. E os querubins é como vão na preposição. Ó Jesus, que na luz inacessível se aceitar, meu sangue cor de carmesim, do pecado me isentar. Minhas mãos estão erguidas aos céus, me posiciono além do véu, diante da arca de ouro. E os querubins é como vão na preposição, diante da arca de ouro. E os querubins é como vão na preposição. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar, vamos buscar o Senhor. Ó bondoso Pai Celestial, nós oramos nessa hora pela irmã Miriam, que está hospitalizada ali naquela UTI, Senhor, lá em Paragominas, esperando pelo mover da Tua mão, Senhor. Ó Pai, nós cremos que Tu podes fazer algo nessa noite, algo que venha mudar o quadro, Pai. Nós pedimos por ela, Pai, que no nome de Jesus Cristo, Tu alcance agora, Pai, com a Tua mão divina, Tua mão estendida, Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Socorre depressa, Pai. Faz, Senhor, um milagre na vida daquela irmã, pois nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. A irmã Iva está aí, né, de Garrafão do Norte, está aí para Bragança com a gente. E a irmã Iva vai cantar, vem cantar um hino, irmã, para Jesus Cristo. Boa noite com Jesus. Cantar o 385. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, desse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Eu quero falar o valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se envolve em você, até no gemido e aí você pode então perceber que nele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se envolve em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se envolve em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor, desse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Eu venho falar o valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se
saber que teria algo importante em você. Por isso levante e cante, exalta o Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Amém. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruínas. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim, Jericó chegou ao fim. As trombetas soarão, abalando o céu e chão. Cerquem os muros para mim, Jericó chegou ao fim. Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Josué lutar em Jericó e as muralhas ruínas. Suba os montes devagar, Deus Senhor vai guerrear. E cerquem os muros para mim, Jericó chegou ao fim. As trombetas soarão, abalando o céu e chão. E cerquem os muros para mim, Jericó chegou ao fim. Olha, vamos ler a palavra de Deus nessa noite. Você pode ler comigo em Gálatas 3, versículo 27. Vamos ler do verso 26 a seguir, né? Gálatas 3, 26. Vós todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo. Amém? Amém. Vestir quer dizer vestir a roupagem de Cristo, em vez de ser roupa de algodão, Cristo, né? Graças a Deus. Então, vamos falar com Deus. Pai Celestial, obrigado, meu Deus, porque o Senhor está conosco. De manhã, meio-dia e de tarde e à noite, 24 horas, quando precisamos de Ti, o Senhor está presente. Ó Pai, nós sabemos o propósito, o que o Senhor deseja que fazemos. Só sabemos que enquanto estivermos na terra, vamos seguir esse caminho, que é o caminho do ide, que o Senhor disse, ide e pregai o Evangelho. E nós vamos pregar, até o dia que o Senhor quiser. Em nome de Jesus Cristo, nos abençoe essa noite, a nossa oração. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Eu queria trazer um tema nessa noite para explicar, né, aquilo que a gente prega e que às vezes parece ficar confuso. Eu trouxe esse mesmo tema ontem à noite em Garrafão do Norte, mas a internet caiu e aí o vídeo ficou incompleto, né? E as pessoas não puderam compreender. Então, havia duas árvores no Jardim do Éden. Antes, eu quero que você entenda que é Jardim do Éden. O problema de muitas pessoas é não captar a espiritualidade da Bíblia. A Bíblia não é um livro material, é um livro espiritual. Ela trata com o nosso espírito. Ela traz o reino de Deus para dentro de nós. O reino de Deus é espiritual. Foi por isso que quando Jesus
começou a pregar seu ministério na Judéia, aquele povo não compreendeu ele, porque ele estava num espírito e eles em outro. Ele estava falando de um reino espiritual, e eles estavam pensando que era um reino natural, né? E até hoje é do mesmo jeito. Você já parou para pensar o que era o jardim do Éden? Né? Então, as pessoas, elas levam para o natural. Elas acham que o jardim do Éden era uma terra, um pedaço de terra que tem lá, onde hoje é o Iraque. Né? Mas raciocine um pouco comigo. Vamos raciocinar essas coisas bem profundas nas Escrituras. Quando Adão foi jogado para fora do Éden, Deus colocou querubins para que o homem não voltasse. Amém? Aleluia. Foi ou não foi? Então, o que são querubins? Anjos poderosos, né? Anjos de Deus. E eles dizem que é lá onde é o Iraque. Se fosse, o homem não podia ter entrado lá, não podia ter construído o Iraque, não podia ter construído nenhuma cidade, porque os querubins estariam ali. Estamos falando de coisa espiritual, amém? Depois você vai para o livro de Apocalipse e você encontra, Apocalipse 2, né? Deus dizendo, aquele que vencer, concederei que ele coma do fruto da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Não diz que estava no meio do paraíso de Deus, mas está no meio do paraíso. O paraíso de Deus, o Éden, continua existindo. O Éden não é onde é o Iraque hoje. O Éden era um pensamento espiritual. Amém? Adão foi jogado para fora do Éden para lavrar o solo de onde ele tinha sido tirado. Ele foi tirado do Éden e jogado na terra. Nós temos dois lugares. Nós temos aqui o Éden, aqui, que tinha árvores, que era um jardim lindo, e temos a terra também, que era um outro jardim lindo. A terra ainda hoje é linda. A terra é o único planeta do sistema solar, irmãs e irmãos, que tem água potável e água salgada, que tem terra roxa, barro vermelho, que tem areia, que tem árvores verdes, capins, que tem pedras, cachoeiras e riachos. O único planeta de todo esse universo que está aí em cima de nossa cabeça. Qualquer outro planeta, ele é apenas um monte de rochas. Ele não tem nada disso. Mas observe o que a Bíblia diz. Deus tirou o homem do Éden. Vamos ver se a gente encontra a Escritura. Para não ficar, vamos lá para Gênesis. Capítulo, creio que o 2, né? Vamos ali. Depois, para o capítulo, final do capítulo 3. Depois que vem ali as penalidades. Olha, vamos ler o verso 20. Gênesis 3, a partir do verso 20. O homem chamou sua mulher de Eva, por ser a mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus fez para o homem e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Depois disse o Senhor Deus, se o homem já é como um de nós, versado no bem e no mal, que agora ele não estenda a mão e colha também da árvore da vida, e coma e viva para sempre. E o Senhor Deus expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo de onde fora tirado. Então, Deus tinha tirado o homem da terra, não do jardim. Olha o que a Escritura diz. E o Senhor Deus expulsou do jardim, ele estava no jardim. Ele foi expulso do jardim do Éden para cultivar o solo de onde fora tirado. Então, ele foi tirado da terra, foi colocado no jardim, depois ele foi expulso do jardim e voltou para a terra para cultivar o solo. Você compreendeu? Que lugar é este chamado jardim? A árvore da vida está no meio do jardim de Deus. Amém? Isso são coisas espirituais. As pessoas dizem, lá onde é o Iraque? Não é, irmãos e irmãs.
O homem não era capaz de entrar lá. Se Adão, o primeiro homem, foi expulso e foi colocar 2 querubins para ele não voltar, como é que o homem entrou lá e fez a cidade de Bagdá ou assim por diante? Aí a Bíblia vem no livro de Apocalipse e diz: o que vencer, considerei que coma do fruto da árvore da vida, que está, não que estava, que está agora mesmo, nesta hora, no meio do jardim de Deus. O jardim de Deus continua existindo. Amém? Ó, tem uma canção que faz muito lembrar disso, né? Agora ele vive a regar um grande jardim. Quem já viu isso? Se você quiser, será uma flor. Oxalá as pessoas pudessem compreender o nível espiritual que eu estou trazendo isso. Deus continua tendo um jardim e a árvore da vida está no meio do jardim de Deus. Apocalipse capítulo 1 e 2 nós encontramos falando das eras da igreja. O que são as eras? O que são as 7 eras? O que são os 7 castiçais de ouro? A igreja. A igreja, ao longo das eras, a Bíblia diz que ele estava onde? Por entre os castiçais de ouro. Ele está sempre no meio de sua igreja. Eu quero te dizer nessa noite que o jardim de Deus é a igreja. Eu quero te dizer nessa noite que o jardim de Deus é o corpo de Cristo. Eu quero te dizer nessa noite que o jardim de Deus é o lugar em que você chega quando nasce de novo. É o corpo de Cristo, que você não entra por um apertar de mão, mas o jardim de Deus é o lugar que você chega, a terra de descanso, depois que recebe o batismo do Espírito Santo. Quando Adão foi jogado para fora do jardim de Deus, ele perdeu o Espírito Santo. Amém? O livro de Gênesis, o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, você se discerne espiritualmente. Então você já sabe nesta noite, a minha convicção de pregar, o jardim de Deus é o propiciatório de Deus, é onde Deus se encontra. O jardim de Deus é a glória da Shekinah. Amém? O jardim de Deus estava prefigurado naquele propiciatório. Deus disse: Moisés, faz um tabernáculo, e ele fez com 3 compartimentos. E o último compartimento era o propiciatório, era onde estava quem? Cristo. A árvore da vida é Cristo. Estava onde? No propiciatório. Lá no meio do propiciatório. Aquele lugar, quando alguém chegava ali, ele tinha vida. Até a vara seca de Arão que foi colocada ali floresceu, porque foi colocado na presença da glória da Shekinah. O jardim de Deus é o corpo de Cristo, o lugar que você está quando nasce de novo. Esse é o jardim do Éden. E a árvore da vida, que é Cristo, está no meio deste paraíso. No meio deste jardim. Se você está no jardim, você tem vida eterna. Se você está no jardim de Deus, você nunca mais morre. Adão passou a morrer depois que foi tirado do jardim e foi jogado na terra de onde ele tinha tirado. Então temos o jardim e temos a terra. Ele foi tirado do jardim, jogado na terra. A terra é a terceira dimensão. A terra é 16 elementos. A terra é a dimensão da morte. Pode tomar uma água. É porque o negócio pegou agora. Amém? Desculpa. Amém. Vamos então nesse estudo. Só um tempinho, né? Vamos. Então, o jardim de Deus. Uma vez que vocês já tiveram mais ou menos. Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Vamos. Uma vez que vocês tiveram um pouquinho de ideia do que é o jardim de Deus. Eu não vou dizer o jardim de Deus hoje, não. O jardim de Deus sempre foi essa dimensão espiritual que as pessoas chegam quando nascem de novo. Amém? Então, uma vez que você tem o entendimento do que é o jardim de Deus,
Agora você tem que ter entendimento do que é Cristo. Cristo é a unção de Deus, amém? Cristo é a unção de Deus. Satanás é um espírito, Deus é um espírito. São João 4:24. A Bíblia diz: Deus é espírito. Satanás também é espírito. Satanás não pode fazer nada se ele não estiver no corpo de alguém. Satanás, para fazer alguma coisa, ele tem que usar a matéria. Nosso corpo é matéria. Esse púlpito é matéria. Esse celular é matéria. Matéria é tudo aquilo que é formado deste mundo aqui. Matéria, 16 elementos. Agora, esses carros, essas motos que estão aí fora, tudo vieram da terra, matéria. O homem tinha a matéria do homem, o corpo, os músculos de Adão, veio da terra, da matéria. Quando ele pecou, Deus tirou ele do Éden e jogou de novo na terra. Vai para lá. Tu é pó, ao pó retorna. Agora, o Espírito, Cristo, o irmão Branham vem e diz: a árvore da vida era Cristo. Aleluia. Você crê nisso, né? Você crê? A árvore da vida era Cristo. Agora ali no Éden tinha duas árvores. A árvore da vida, que eu disse agora que é Cristo, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu provo para vocês que essa árvore do conhecimento do bem e do mal era Satanás. Ezequiel 31, verso 8. Diz que ele estava no Éden, jardim de Deus, e que ele era a árvore mais frondosa. Ele estava nessa dimensão santa. Eu quero que vocês saibam que o mal, ele quer se alojar na dimensão santa. Amém? Ezequiel, o profeta Ezequiel também fala no seu capítulo 28, verso 11. Tu estavas no Éden, jardim de Deus. Eu estou dizendo para vocês que o Éden é um lugar santo. O Éden é lugar de novo nascimento. Satanás, ele cantava com seus tamborins. Ele era Lúcifer, o anjo de luz. E ele estava ali na presença de Deus. A Bíblia diz que ele estava ali até quando foi encontrado maldade nele. Até quando foi encontrado iniquidade em ti. Você vê Judas? Para onde Judas vem? No meio dos apóstolos. Sempre o mal e o bem. As duas árvores do jardim do Éden, diz Mombrana, os galhos se entrelaçavam um no outro. Porque as pessoas não entendem a questão do livre-arbítrio. Eu vi uma pessoa dizendo esses dias, estou dizendo direto isso no YouTube, TikTok, assim por diante, que eles não querem um Deus mau. Eles não querem um Deus que joga as pessoas no inferno. Eu quero um Deus que me salve, não que me jogue no inferno. Eu disse, olha, Deus não joga ninguém no inferno. Deus não vai jogar ninguém no inferno. Mas ele deu um livre-arbítrio. As pessoas é quem faz suas escolhas. Verdade, glória a Deus. Deus não impede de você fazer suas escolhas. Tem gente que até fala sobre o casamento. Olha, deixa Deus escolher, sabe, irmão? Eu não creio muito nisso. Deus deixa você escolher com quem você quer casar. Deus não se mete nesse assunto. Amém? Deus deixa você escolher. Se você escolheu errado, você vai sofrer as consequências da sua escolha. Mas Deus te dá o livre-arbítrio. Deus não te força. Deus não te diz. Deus não pega um celular desse e diz, está aqui, você vai usar esse aqui, é este. Não. Ele deixa você escolher qual é que você quer. Samsung, Motorola, qual é? É o livre-arbítrio. Com quem você vai casar? Escolhe. Amém? Com quem você vai envolver sua vida, o resto da sua vida? Escolhe. O que você quer seguir? Você quer beber cerveja? O que você quer? Escolhe. Ou você quer servir a Deus?
Deus te dá o direito de escolher. Aleluia. Tem pessoas que escolhem o pecado, escolhem o mundo, escolhem a prostituição. Aí depois pegam o vírus HIV e dizem, oh, acabei com a minha vida. Pois é, resultado das escolhas. Amém? O que Deus disse é, essa escolha é uma escolha errada. É uma escolha que você fez que vai te levar para o inferno. Mas ainda hoje, se ouvirdes a minha voz e não endureceram os vossos corações, Aleluia. amém? Quanto à vida, você pode retornar, porque você se prejudicou por causa da sua escolha. Eu me prejudiquei por causa das minhas escolhas. Tudo que tem acontecido na minha vida foi minhas escolhas que eu fiz errado. Eu não posso culpar a Deus. Deus não vai mandar ninguém para o inferno. A pessoa que escolhe se quer ir ou não. Há dois caminhos diante de nós: céus e inferno. E nós sabemos que o caminho do céu, a Bíblia diz, é estreito, apertado, mas não diz que é tortuoso. Amém? Diz que é estreito, apertado e espinhoso. Mas é um caminho reto. É o caminho da retidão. Amém? É o caminho da justiça. Agora é estreito e apertado. Agora o caminho do inferno é largo, espaçoso. É o caminho do liberalismo. É o caminho de que, Deus, eu não ligo para isso não. E este é o caminho que a Bíblia diz, ao homem tem caminhos que parecem bom, mas no final é pura destruição. Então, eu quero que você saiba que a árvore da vida era Cristo. Só que Cristo é o quê? O Espírito Santo. Eu quero que você saiba que a árvore do conhecimento do bem e do mal era Satanás. Só que Satanás é um espírito. Amém? Satanás é um espírito também. Nenhum dos dois pode fazer nada se não tiver a matéria para usar. Satanás não podia ter matado 6 milhões de judeus se não usasse a matéria do Hitler. Ele não podia ter feito o que ele fez na Segunda Guerra Mundial. Deus não podia morrer na cruz, verter sangue e nos salvar se não usasse a matéria do corpo de Jesus Cristo. Amém? Deus é invisível, a Bíblia também diz isso. Agora, veja bem, estamos indo mais profundo. A árvore da vida é Cristo, só que Cristo é um espírito. E nós vimos aqui o que nós lemos. Gálatas, capítulo 3, né? Verso 27. Eu estou em Gênesis. Sim, eu disse que nós ia ler. Sim, eu li Gênesis, né? Agora nós vamos para Gálatas novamente. Vamos voltar para lá. Gálatas, capítulo 3, e o verso 26. Vós todos sois filhos de Deus. Se você é filho de Deus, você nasceu de novo. Amém? Aquele que nasce de novo, nova criatura é. Já não é mais filho de homem lá do hospital. Agora é filho de Deus. Então, vós todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, que batismo é esse? Há dois batismos. O batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. João Batista disse, eu batizo com água. Mas tem um que vem após mim, que batizará com fogo. O que é fogo? Logos. Deus é fogo. Deus é Logos. O que João Batista está dizendo? Que aquele fogo, aquele Logos, aquela coluna de fogo, o batismo do Espírito Santo é aquela coluna de fogo entrando em você, habitando em você. Por isso que ele disse, o que vem depois de mim vai batizar vocês com fogo. Por quê? Porque ele é o Logos de Deus encarnado, ele é fogo. Se ele entrar em vocês, o fogo de Deus estará dentro de vocês. E aonde há fogo, não há impuridade. É? Aonde há fogo, pode ter certeza que todo o germe é queimado. É? Então, aquele que vem após mim, eu batizo com água. Mas aquele que vem após mim, ele vai batizar vocês com fogo. Por quê? Porque Jesus era a coluna de fogo encarnada. O anjo do pacto, morando dentro de você. Então, se você é batizado com o Espírito Santo, o fogo está dentro de você. Queimando, e não tem como o pecado entrar. Tente pegar
uma folha de árvore assim, chega perto do fogo, queima na hora. Tente colocar o pecado numa pessoa que tem o Espírito Santo, queima na hora. E ali dentro tem fogo. Amém? Você crê nisso, não crê? Eu creio. Até aqui nós estamos indo pela Bíblia. Eu creio que nós vamos até o fim da pregação pela Bíblia. Amém? Glória a Deus. Então, vós todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós que fostes batizados em Cristo, que fosse batizado com esse fogo, que é o batismo do Espírito Santo, o que acontece com ele? Todos que fossem batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo. Amém. Você entendeu? Cristo é o fogo. Cristo, você precisa entender, Jesus era o Cristo, porque este fogo estava dentro dele. Então, quando esta coluna de fogo reveste você, então este Cristo revestiu você. Você deixa de existir, o você corrupto foi queimado, liquidado por Deus. Você desapareceu. Paulo diz, não sou eu mais que vivo. Cristo, o fogo, vive em mim. A coluna de fogo. Você, o que aconteceu com você? Foi queimado. Amém? Foi chamuscado, acabou. Seus desejos pelo pecado acabou, porque agora não é mais você que vive, Cristo vive em você. Este é o lugar que você se encontra. Eu quero chegar nisso aqui. Então este fogo, quando ele está em você, então Cristo está em você. Porque Cristo revestiu você. E aqui é onde eu quero chegar. Então Satanás é a mesma coisa. Satanás é o espírito do pecado, o espírito da pornografia, o espírito da sensualidade. Quando ele está numa pessoa, ele reverte aquela pessoa. Amém? Ele reverte. Essa é a razão porque as mocinhas estão usando os seus corpos no TikTok, no YouTube, para instrumentos do pecado, porque Satanás revestiu aquele corpo da sensualidade, da maldade, do pecado. Essa é a razão porque ela se recontorce, se requebra, mostrando suas curvas, sua sensualidade naqueles vídeos. Aquilo é o quê? Satanás. Não é a moça que é Satanás, viu? Não é a moça. É aquele espírito que revestiu o corpo dela. Você entendeu? Então temos um espírito que quando está em você te santifica, e temos outro espírito que quando está na pessoa, corrompe a pessoa. Isso estava no Éden, os dois espíritos, Cristo e este espírito, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que eu estou falando nessa noite, que é o pecado, que é a sensualidade, que é a imoralidade, que é a corrupção, que é a pornografia. Ele estava ali no Éden, jardim de Deus, e ele revestiu o corpo de Eva. Viu? Ele revestiu o corpo de Eva. É aí onde o Mondana diz, a mulher, a árvore. Porque o espírito da árvore, o espírito de Satanás, que é a árvore, a sensualidade, revestiu Eva. E por que eu estou dizendo nessa noite que Adão era a árvore da vida? Porque a árvore da vida, que é Cristo, a árvore da vida é um espírito, estava revestido em Adão. Amém? Como está em você nesta noite? A árvore da vida não está fora de você. Se você é batizado com o Espírito Santo, a árvore da vida está em você. Porque disse o apóstolo Paulo, Cristo em vós, a árvore da vida em vós. Não a árvore da vida lá no Jardim do Éden, em Bagdá, no Iraque. Em vós. Quem vencer, quem conseguir vencer e ser batizado com esse Espírito Santo, vai comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus.
que é um corpo místico, batismo do Espírito Santo, é a árvore da vida, meu Deus do céu. Se eu pudesse explicar isso para as pessoas, mas eu dou graças a Deus que você está entendendo. Quando é que você come da árvore da vida? Quando é que você come da árvore da vida? Quando você tem um novo nascimento. Quando é que você entra no paraíso de Deus? Quando é que você está no Éden de Deus? Quando você tem um novo nascimento. Agora nós começamos a chegar num ponto. Deixa eu ler alguns parágrafos da mensagem para a gente começar a entender. Então tá aqui, ó. A mulher pecaminosa, Eva, depois que ela pecou, amém? Quando ela estava revestida por esta árvore, seu corpo passou a ser a árvore. Porque quando você e o pecado se juntam, você se casa com o pecado. Você passa a ser o pecado. Por isso o irmão Branco diz, a mulher é a árvore, porque o espírito da sensualidade da árvore, que é Satanás, agora revestiu Eva. Então houve um casamento entre Eva e o pecado. Ela tornou-se o pecado. E a pessoa sem Cristo, ela torna-se o próprio pecado. O rapaz ou a moça, seja lá o que for, Paulo diz, não useis os vossos corpos como instrumentos do pecado. Amém? Glória a Deus. Você é bonito, você é bonita, você é. Mas só que você não vai usar a sua beleza para você ser um instrumento do pecado, né? Para você se tornar o próprio pecado. Então, Jó diz assim, o homem nascido de mulher de poucos dias. Porque se o homem tivesse vindo nascido de Deus como era antes, o homem era eterno. Nascido de Deus, nascido da palavra, como Adão. Que Deus soprou nas narinas dele o fôlego da vida. Essa vida que Deus soprou na narina de Adão não é uma vida para viver 80 anos. Não é uma vida para viver 90 anos. Era uma vida eterna. Para viver para sempre. E isso era Cristo. Isso era a árvore que foi colocada dentro de Adão. Você entendeu? O sentido que eu estou falando? Vamos lá. Perguntas e respostas. Sobre Hebreus, capítulo 1. Parágrafo 185. Se o homem comer, e veja, através do nascimento, através da mulher, todos nós morremos. Nasceu de mulher, meu amigo, você vai morrer. Quem nasce pode ter certeza que é um futuro morto. É ou não é verdade? Mas se tivéssemos nascido de Cristo, nunca morreria. Jesus disse, quem crê em mim, e crer que eu estou falando, é se revestir dele. Nunca morrerá. Mas quem nasce só da mulher, vai morrer. Então, e veja, através do nascimento, através da mulher, todos nós morremos. Porque estamos sujeitos à morte. É isso correto? Através do nascimento da mulher, através do nascimento do homem, todos nós vivemos para sempre. Mombran diz, a mulher é a árvore da morte, o homem é a árvore da vida. Olha onde nós estamos chegando. Nós estamos chegando a um ponto. O homem é a árvore da vida, pois a mulher nem mesmo carrega a vida em si mesma. Em si. Isto é exatamente correto. O germe da vida sai do homem. Pregando assim parece até machismo, mas você precisa entender o ponto que queremos chegar. Amém? A mulher é maravilhosa. Sem a mulher não existiria homem, mas homem mortal. Não esqueça disso. Você que é mãe, diga, eu sou de muito valor para colocar na terra homens mortal. É ou não é? Diga assim, ó, os meus filhos que eu coloquei no mundo são mortais. São ou não são? São. Ele não pode ser eterno. Você não pode colocar um filho eterno no mundo. Só quem pode é Deus. A minha mãe é maravilhosa, mas ela colocou no mundo quem? O Rubens, mortal. Posso morrer a qualquer hora. Ela só pôde me colocar no mundo um homem mortal, mas Deus coloca no mundo um homem eterno.
Então Deus é maior que as mulheres, é ou não é? Amém! Se a mulher é maravilhosa, Deus é muito mais. Glória a Deus. Muito bem. Então, o Homem diz, a mulher é a árvore da morte, o homem é a árvore da vida. Pois a mulher nem mesmo carrega a vida em si, isso é exatamente correto. O germe da vida sai do homem, corretamente vai para a mulher, e a mulher não é nada a não ser uma incubadora. E o bebê não está conectado apenas pelo cordão umbilical. O Homem está falando do natural, do homem natural, mas explicando o espiritual. Olha o que Deus fez com Maria. Deus colocou dentro de Maria um ser eterno. Amém? Amém. Glória a Deus por isso, né? Amém. Então veja bem, não há nenhuma partícula do sangue da mulher no bebê. Agora eu quero, no mesma mensagem, pular para o parágrafo. Eu acho que eu me perdi aqui. Deixa eu ver se eu me perdi, irmão. Hebreus, capítulo 1, parágrafo 187, da mesma mensagem. Perguntas e respostas sobre Hebreus, primeira parte. Observe, aquele dia havia um querubim que guardava aquela árvore, porque aqui está a questão. Se Adão é a árvore da vida, por que os querubins foi colocado para impedir que ele chegasse nela? Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele era a árvore da vida até o dia que pecou. Amém? A árvore da vida, no dia que ele pecou, saiu dele. E ele deixou de ser a árvore da vida, porque ele deixou de ser Cristo. Ele foi o primeiro Cristo. Jesus é o segundo Adão. Adão tinha todo o poder de Deus nele. Ele podia transportar os montes de um lugar para o outro. Ele podia nomear os animais. Ele podia, porque a árvore da vida casou-se com ele. O propiciatório estava dentro dele. Quando ele pecou, o pecado traz o quê? Separação. Então, quando eu digo que Adão era a árvore da vida, isso antes dele pecar, porque a árvore da vida não é uma árvore literal, a árvore da vida é um espírito, que é Cristo, que estava na carne de Adão. A árvore do conhecimento do mal é o espírito que estava na carne de Eva. E está por aí. Está por aí pela rua ainda, na carne das pessoas. Quando as pessoas olham, elas desejam, ali naquela pessoa está todo o desejo de Satanás, todo o pecado, toda coisa errada fora do casamento está ali. O anjo diz, veja bem, observe, naquele dia havia um querubim, havia querubins que guardavam aquela árvore, que se alguma vez eles provassem daquela árvore da vida, todos eles viveriam para sempre. É o mesmo batismo do Espírito Santo. Quem tiver o batismo do Espírito Santo vive para sempre. A árvore da vida é o batismo do Espírito Santo. Só isso. Aquilo que estava em Adão. O novo nascimento. Amém? Quem tiver o batismo do Espírito Santo vive para sempre. Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, quem não nascer de novo, nem vai ver o reino de Deus. Porque quem nasce de novo tem dentro dele a árvore da vida. Ele, a árvore da vida, casam-se e ele passa a ser a árvore da vida. Amém? Amém. Quando sabem disso, todos eles viveriam para sempre. E a primeira vez que eles aprovassem, o anjo disse, nós aguardaremos, e eles colocaram querubins ali com sua espada flamejante em direção a leste para guardá-la. Eles levaram isso de volta ao leste e guardavam aquela árvore da vida com a espada flamejante para que então ele não pudesse entrar para apanhá-la. E veio um anjo voando da banda da onde? Do leste. A árvore da vida é o Espírito Santo. A árvore da vida é Cristo. Foi tirado de Adão e levado para o leste. Veio um anjo voando da banda do leste.
Apocalipse diz isso. Jesus vem do leste. Cristo vem do leste. Amém? A árvore da vida não é a árvore de galho. O povo está com isso na cabeça. A árvore da vida é o batismo do Espírito Santo. Se ele estiver em você, você passa a ser um filho de Deus. Você passa a ser a árvore da vida. Quando a árvore da vida está em você. Adão era a árvore da vida no jardim do Éden. Oh, glória a Deus. A árvore, veja bem, levaram isso de volta ao leste e guardavam aquela árvore com espada flamejante. Não é nada literal, simplesmente o anjo impedia que Adão recebesse de volta o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a vida eterna. Mas agora não. Agora Jesus rasgou o véu, tirou os querubins e te chama, vem. Vem comer da árvore da vida. Vem ser batizado por esse Espírito com fogo para viver para sempre. Amém? São 3 passos para você comer da árvore da vida. Primeiro, justificação, depois santificação, aí vem o terceiro. O terceiro, você come a árvore da vida, ela fica dentro de você. E ela é um livrinho amargo, viu? Na boca, a árvore da vida é doce como mel, mas dentro, amarga como fel. Mas, o salmista Davi diz, a tua árvore da vida guardei dentro do meu coração, para eu não pecar contra ti. A árvore da vida é o pão que desceu do céu. A árvore da vida é a palavra de Deus. Minhas palavras são espírito e vida. Aleluia! Isso é um nível mais acima. As pessoas não conseguem andar por esse nível. Estão sempre no nível terrestre. Estamos subindo agora. Estamos indo para o nível espiritual. Amém? Estamos agora mesmo entrando no Éden, no paraíso de Deus. Muito bem. E guardaram aquela árvore com espadas flamejantes para que então eles não pudessem entrar para apanhá-la, essa árvore. E agora Jesus veio e ele disse, eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão nunca morrerá. Em outras palavras, quem for batizado pelo Espírito Santo nunca morre. Olha aí o que é a árvore da vida. O batismo com o Espírito Santo, isso estava dentro de Adão. Amém? Amém. Muito bem. Então eu precisava pular rapidinho para esse parágrafo, para nós ir para outro aqui. Apocalipse, capítulo 5, primeira parte. 123 é o parágrafo. Agora note que perdemos. Bem, isso foi dado a Adão para ter vida eterna. Enquanto ele comia da árvore que tinha vida eterna. E notamos outra vez que Adão era ele herdava a terra. Ele era como um Deus amador sobre a terra. A terra era sua, porque ele era a árvore da vida. Amém? Estava dentro dele isto. Aleluia. Ele podia fazer com ela qualquer coisa que ele quisesse. Jesus é o segundo Adão. E o que era Jesus? A árvore da vida. Glória a Deus. Ele nomeou, chamou e fez tudo o que quis. Ele era verdadeiramente um filho de Deus. Agora, na queda, quando ele pecou, Adão perdeu o título de propriedade daquilo. Quando ele pecou, o pecado traz separação. A árvore da vida saiu de dentro dele, que é o batismo do Espírito Santo. Se afastou dele. E aí, o que aconteceu? Ficou só o natural. E o natural não pode compreender as coisas do Espírito. O natural começa a ficar velho e morrer. E aí, então, quando ele saiu deste lugar, quando essa vida eterna saiu dele, ele se encontrou na terra, de onde ele foi tirado. Se encontrou no 16 elemento. Ele já não estava mais no Éden, porque o Éden é o corpo de Cristo. O Éden é o batismo do Espírito Santo, a vida eterna. Na queda, Adão perdeu o título de propriedade daquilo
ele o perdeu para Satanás. Satanás tomou o título de propriedade. Adão era muito indolente. Ele não redimiu seus direitos, porque ele não podia redimir seus direitos. Porém, Satanás, o qual não possuiu legitimamente, mas ele possui isto, porque ele é o Deus desta terra. A Bíblia diz assim, ele possui isso, não porque ele redime legitimamente, ele o possui agora, entende? Satanás possui isso, ele o tem em suas mãos, a morte está em suas mãos, a terra está em suas mãos, o mundo que pertence, cada nação lhe pertence, ele governa, ele diz, todos esses reinos do mundo são meus. Na medida em que Adão perdeu o propiciatório, na medida em que Adão saiu de trás do véu, na medida em que Adão se separou da árvore da vida, que direito ele tinha agora? Agora ele não podia mais dizer para o sol, te põe, para a lua, move-te para ali, para as montanhas, acabou seus direitos. Não tinha mais direito de nada, perde os direitos. Quando nós não temos o Espírito Santo, não temos direito a nada. Somos mendigos, mas se temos o Espírito Santo, somos ricos, amém? Então, o primeiro Adão que caiu era Cristo. Este Cristo era a árvore da vida. Vamos lá? A festa das trombetas, parágrafo 97. Quem era o primeiro Adão? Adão. Jesus é o segundo Adão. Então, olha aqui. Por que tinha ele que aparecer nesses últimos dias? Se você voltar, e você que ouve as fitas, a árvore noiva, o nome da fita, a palavra falada, volume 3, número 15, etc. Traga onde Cristo era aquela árvore que estava no jardim do Éden. Cristo era aquela árvore que estava no jardim do Éden. Porém, você tem que saber que Cristo é um Espírito. Amém? Cristo era aquela árvore que estava no jardim do Éden. Aí o irmão Brandon fala assim, o primeiro Adão que caiu. O primeiro Adão que caiu, não o segundo Adão. O segundo Adão não caiu. O irmão Brandon diz, Cristo era aquela árvore que estava no jardim do Éden. O primeiro Adão que caiu. Cristo era o primeiro Adão. Cristo era a árvore da vida. Adão, a árvore da vida, e Cristo, era tudo uma coisa só. Amém? Cristo, aleluia! Cristo é um Espírito, ele estava em Adão, a árvore da vida é um Espírito, estava em Adão, ele perdeu isso. Veja, Cristo era aquela árvore que estava no jardim do Éden, o primeiro Adão que caiu. E este segundo Adão, agora falando de Cristo, foi cortado pelo pecado. Eles o penduraram em uma árvore romana. Pegaram o segundo Adão, o primeiro Adão era uma árvore. Pegaram o segundo Adão e penduraram numa árvore romana. Olha aí os tipos. E dali jorrou e saiu a árvore noiva. Amém? Adão era árvore, Eva era árvore, você é uma árvore, Cristo é uma árvore, e a árvore que não produzir fruto será cortada e lançada fora. Salmo 1, nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que produz fruto na sua estação própria. Tudo é árvore nesse paraíso de Deus, nesse corpo misto de Jesus Cristo. Somos árvores. Glória a Deus. Vou já encerrar, prometo. Então, o primeiro Adão que caiu era Cristo. Quem foi o primeiro Adão que caiu? Adão. Ele era Cristo, ele era a árvore da vida. Amém? Muito bem. Mais aqui alguma coisa? Os querubins guardavam a árvore, o qual era o pão da palavra. Muito bem. Eu já li isso aqui, né? Deixa eu só ler esse outro aqui. A árvore no meio do Éden, o paraíso é a igreja. Eu estou lendo o que eu escrevi. Não, isso aqui não foi o Brando disse. Depois eu leio o que ele disse, tá? Mas eu só coloquei aqui para mim passar para vocês o meu entendimento. A árvore no meio do Éden, o paraíso é a igreja. A árvore está no meio da igreja. Continua. Por isso que Apocalipse diz, a árvore da vida está no meio do paraíso de Deus. Não diz, estava
e nem diz estará, mas está. Durante 7 eras, ele estava no meio dos 7 castiçais, que é a igreja. Então, por isso eu coloquei aqui a árvore no meio do Éden. O paraíso é a igreja, a árvore está no meio da igreja, e a árvore é o novo nascimento no centro, na alma, no coração. O centro do jardim de Deus é o teu coração, é onde Deus habita. Esse é o centro do jardim de Deus. As 7 eras da igreja, um resumo das 7 eras, para a consta. A morte havia entrado, como sabemos. Ouvimos a voz do Espírito que saiu naquela primeira era, para que todos ouvissem como ele está chamando. Ao que vencer, darei a comer da árvore da vida, que está, não que estará ou que esteve, mas que está no paraíso de Deus. A igreja já havia bebido demasiadamente da árvore da morte, ou a falsa vinha denominacional, cujo fim é o lago de fogo. Porém, agora já não há querubins com espada flamejante para guardar a árvore da vida. Deus agora não se aparta do meio da igreja, como ele se apartou no Éden. Olha aqui. O que foi essa separação da árvore da vida com a igreja? A árvore da vida estava no meio do paraíso de Deus. O paraíso de Deus era Adão. A árvore da vida estava na alma de Adão, no coração de Adão. Mas houve uma separação. E agora isso não pode mais acontecer. Como diz, a árvore da vida. Deus agora não se aparta do meio da igreja, como ele se apartou do Éden. Não, ele estará no meio de sua igreja até a era final. E até aquele tempo ele disse: eu estarei convosco, e não só convosco, mas em vós. Eu sou a árvore da vida, e eu estarei em vós, como eu estava em Adão. A árvore da vida estava em Adão. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dizer glória a Deus? Vamos ficar de pé. Vamos dizer glória a Deus. Pelo sol que brilha, glória a Deus. Pela brisa alegre, glória a Deus. Pela árvore da vida, glória a Deus. Somos o paraíso de Deus. A árvore da vida está no meio de nós, e em nós até a consumação dos séculos. Aleluia! Glória a Deus. Vamos, irmãos, no nome de Jesus Cristo, orar. Fale com Deus, incline suas cabeças. Se você crer na cura divina, quiser receber imposição de mão nesta hora, eu creio que há uma unção